Bom, então, boa noite a todos. Nessa aula, nós vamos continuar falando das causas posteriores à extinção do contrato. E antes de iniciarmos nossa aula, eu não sei se vocês já foram avisados da prova da segunda VA. A segunda VA está prevista para os dias 18 até o dia 23, salvo engano, de maio. E todo aquele conteúdo que já está postado no EAD vai cair na prova. Aquele conteúdo é da prova de segunda VA, é matéria da segunda VA, tá? Então, não deixem acumular o conteúdo. Peço a vocês que dê uma olhada nas lives que tem de revisão de conteúdo, nas aulas já gravadas, tá? Para não acumular essa matéria. E olhem também os fóruns, certo? Assim que eu conseguir usar minha internet, esse negócio que funcionar direito, eu vou tentar carregar, porque eu tentei carregar um fórum e não consegui por conta da internet que estava oscilando. Mas se eu não conseguir hoje, eu informo amanhã. Se eu conseguir amanhã, eu informo outro fórum que vai ser baseado num livro, já adianto para vocês, que é sobre o Mercador de Veneza. Eu não sei se já postei esse fórum, acho que não, né? Para vocês não, Mercador de Veneza. Bom, enfim, então, já podem ler o livro O Mercador de Veneza. Em todo caso, eu vou pôr para vocês também o filme. Quem não quiser assistir, ler o livro, que eu acho que seria o ideal, tem o filme também, tá? Ah, já postei, beleza. Já falou que eu já postei, ótimo. Então, não deixem acumular, porque nós temos prazo para fechar notas. Então, como vocês já têm aí os fóruns e mais o conteúdo, é bom vocês já irem estudando aí para não deixar para a última hora. Bom, então, revisando o que nós falamos na última aula. Gente, aqui tá escuro porque a energia tá caindo, tá? Então, tem hora que vai oscilar, vai ficar bem escuro, depois vai voltar. Vamos lá. As causas supervenientes a formação do contrato que a gente falou na última aula, nós começamos a falar da resolução. O termo resolução, ele está associado à ideia de inadimplemento. Deixa eu até pegar meu código aqui. Na última aula, a gente falou, nós trabalhamos esse termo, inadimplemento, ele está na cláusula resolutiva, artigo 474, é o primeiro artigo que vai usar essa expressão resolução. Então, na linguagem jurídica, a expressão resolução é associada a inadimplemento. O que nós falamos na aula passada? Existem duas formas de inadimplemento. O inadimplemento voluntário e o involuntário. Eu vou, então, revisar nessa primeira parte da aula o que nós falamos na última aula e na segunda parte da aula a gente fecha essa matéria de extinção. Então, vamos lá. O que a gente falou na última aula? O inadimplemento voluntário, ele resulta de um comportamento culposo. Então, vamos lembrar, quando uma pessoa está inadimplente, ou seja, é um devedor inadimplente, ele está errado. Quando esse inadimplemento é involuntário, ou seja, a pessoa não deu causa a ele não é culpado. Então, aí nós temos duas situações jurídicas. Ou é um caso de extinção dessa obrigação absoluta, porque não tem como ela ser cumprida, e daí não tem obrigação de pagar multa contratual nem perdas e danos. Ou eu entro na onerosidade excessiva, certo? Que é com fundamento na teoria da imprevisão. Então, repetindo, eu tenho dois inadimplementos. O inadimplemento voluntário, ele decorre do comportamento culposo. Quem está inadimplente, a princípio, está errado. E o inadimplemento involuntário, ele se divide em dois. Ou ele decorre do caso fortuito e força maior. Se ele decorrer do caso fortuito e força maior, ele não gera obrigação de indenizar nada. Ou ele decorre de uma situação imprevisível que torna para a parte onerosamente o cumprimento daquela obrigação.
Nesse segundo caso, a parte ainda tem que pagar por essa resolução do contrato, mas o juiz poderá mitigar esse valor por conta desse fato imprevisto. Então, voltando lá, basicamente, qual é a diferença para eu falar que um caso é de inadimplemento voluntário e o outro não? Lembra que eu disse para vocês, o X da questão é eu saber se esse inadimplemento aconteceu comigo e também com o devedor. Oi! Isso. Gente, caiu e eu tô achando que eu perdi minha gravação. Ai, que raiva. Mas vamos lá. Ô, Jesus. Eu ia até mandar mensagem agora. Ai, credo. Só Deus na causa. Vamos lá. Tá gravando aqui. Deixa eu fazer um stop e voltar de novo, que eu tenho. Vamos lá. Tá. Ai, Jesus. Então, o inadimplemento voluntário, que a gente estava falando. O voluntário leva a culpa do devedor, tá? O involuntário, o devedor não tem culpa, resultado jurídico, ou ele tem direito de não pagar nada por essa extinção de contrato, ou se ele vir a pagar, ele busca o juízo para diminuir esse valor da multa rescisória, por exemplo. Tá, qual é a diferença básica de eu afirmar que é um caso de inadimplemento voluntário ou não? É saber se o fato ocorreu que me levou a inadimplir, ocorreu também com o credor. Lembra desse exemplo? Se, por exemplo, houve uma enchente, que foi o exemplo que eu dei na última aula, que inclusive esse exemplo é do livro do Pablo Stoso Gagliano. Eu tinha que entregar uma vaca hoje às 15 horas. Não pude entregar essa vaca hoje às 15 horas porque houve uma inundação, uma enchente na minha fazenda, certo? Se eu não entreguei a vaca às 15 horas e a enchente só foi na minha fazenda, eu já estou em atraso. Imagina que eu consiga entregar a vaca amanhã. Mesmo tendo a enchente na minha fazenda, eu tendo provas de que eu não consegui tirar o gado de dentro da minha fazenda, eu estou em atraso. Eu quero que vocês entendam isso. Esse é um caso de inadimplemento culposo, tá? Certo? Quando é que não teria culpa? Eu não teria culpa se eu provasse que a enchente que foi na minha fazenda também foi na fazenda do credor. Então, de todo jeito, o credor também não teria como receber, porque ele também foi atingido. Então, gente, é simples. Quando eu falo em situação de caso fortuito e força maior, é uma situação que atinge também o credor. Não é uma situação que atinge só o devedor. Então, veja bem, lembra um exemplo drástico. João sofre um acidente, fica em coma 3 meses, em razão desse fato, desse coma, ele nem deu culpa, ele foi. O caminhão bateu nele, em razão disso, ele não conseguiu falar para os pais que ele estava devendo a Riachuelo. Beleza. Aí ele voltou à vida 3 meses depois. Aí ele foi pagar a Riachuelo e quase infartou de novo, porque a multa e o juros estava altíssimo. Aí ele foi na Riachuelo e levou o comprovante, BO, tudo bonitinho, que ele não foi culpado e que bateram nele. E ele quer que tire o juro, a correção, a multa diária, porque ele tem provas que ele não deu culpa aquilo ali. E aí eu chego com isso, não tem nada a ver com isso. Vai ter que indenizar, ele vai ter que pagar multa rescisória, multa diária, juros, correção monetária, tudo que tiver na lei e que for legal, né? Que for legítimo dessa cobrança. Olha, professora, mas é uma sacanagem. Então, ele fica no prejuízo? Não. Quem deu causa a essa situação foi quem bateu nele. Então, ele tem que entrar com a ação contra quem bateu nele, que é uma questão de nexo. Nexo é o vínculo jurídico, lembra que vocês daram isso em obrigações. O que é obrigação? Obrigação é um vínculo jurídico entre credor e devedor. Quem foi que deu causa ao João dever? Foi a Riachuelo? Não, foi o caminhão que bateu nele. Então, ele tem direito de entrar com ação contra esse caminhão, o dono do caminhão, e cobrar perdas e danos dele. Lembrem-se disso. Então, tá. O inadimplemento, voltando ao que a gente falou na aula passada, devedor é diferente de inadimplente e é diferente de insolvente. Devedor é quem deve. Se eu pago
dia até adiantado as minhas parcelas, mas faltam 3 ainda para eu quitar, eu sou devedora. Inadimplente é aquele que está em atraso. Insolvente é aquele que está em atraso e teve o nome protestado ou negativado. Aí ele já está insolvente, certo? Bom, então vamos voltar lá sobre inexecução voluntária. Essa inexecução voluntária, ela pode se dar tanto por uma execução que foi instantânea e você tem direito de resolver esse contrato, tanto ela pode dar por um trato sucessivo. Um exemplo de um contrato de execução instantânea e que decorre dele uma execução voluntária. Eu fui na loja comprar uma geladeira. Aí eu paguei essa geladeira à vista. Eu não tinha como levar a geladeira na hora. Porém, o vendedor me garantiu, e eu tenho isso gravado, logicamente, que iria me entregar a geladeira no sábado passado. Chegou sábado passado, a geladeira não veio. Aí, reclamei para o vendedor, ele disse que era um problema de estoque. Ele já está em atraso. Se ele já está em atraso, o que eu tenho direito a fazer? Resolver esse contrato. O que é resolver? Eu quero meu dinheiro de volta, e não é só meu dinheiro de volta, não. O tempo que você usou meu dinheiro, loja X, indevidamente, e eu quero a multa rescisória, porque todo contrato que se rompe por resolução dá direito à parte à multa rescisória. Então, vem mais uma observação. Quem é credor, quem é devedor? Depende. Nesse caso, se eu paguei a geladeira, quem está me devendo agora é a loja que tem que me entregar. Esse exemplo que eu estou dando aqui, gente, está acontecendo demais em compra virtual. Demais. E as empresas virtuais têm justificado por conta da pandemia. Não tem nada a ver. Se ela assume o risco de te entregar o produto em 5 dias, se ela colocou isso, aliás, não é nem risco, né? Lembrando que nós estudamos, vou consertar minha linguagem jurídica aqui. A compra e venda, se você comprou e ela falou que te entrega em 5 dias, isso é um contrato consensual, comutativo. As partes sabem das suas obrigações. Se eu me comprometi a pagar, a minha obrigação é pagar. Se a empresa se comprometeu a entregar, é ela que entregue. Se ela falou que é em 4 dias, é 4 dias. Aí ela vem falar que é por conta da pandemia. O que eu fico muito triste no Brasil é que as pessoas aproveitam. Infelizmente, tem gente que age de má fé, né? Tem muitas pessoas de boa fé, mas tem de má fé também. E aí a gente tem que provar quem está de má fé, né? Porque a boa fé é presumida. Mas tem gente que se aproveita da situação para justificar que não está cumprindo o contrato por questão de pandemia, né? Então, nós temos que lembrar que os contratos devem ser cumpridos porque eles geram segurança jurídica, né? O contrato ele tem uma função social, porque se todo mundo começar a descumprir o contrato, nós vamos entrar num caos terrível, pior do que já está. Mas, enfim, a inexecução, então, o inadimplemento, ele gera resolução. O que é resolução do contrato? Resolver o contrato é extinguir o contrato. Qual é a consequência jurídica da resolução? São 2 consequências jurídicas. Professora, qual a consequência jurídica de uma resolução? Primeira, as partes voltam à situação jurídica anterior. Ou seja, quero meu dinheiro de volta, você fica com a sua geladeira. A primeira consequência da resolução, as partes voltam à situação jurídica anterior. Segunda consequência da resolução, ela gera o dever de indenizar. Indenizar o quê? A multa rescisória, cláusula penal, que é uma antecipação de danos. Não sei se vocês se lembram quando vocês estudaram isso em Direito das Obrigações. Se houver cláusula penal de antecipação de danos, você tem que pagar a perda de danos e, eventualmente, em determinada situação, ainda gera mais indenização. Lembram-se do CDC, que a má prestação de serviço gera danos morais. Imagina que você comprou um produto pela internet, que te deu prazo de 7 dias de entregar, não entregou. Um ferro elétrico que seja. Em razão disso, você ficou sem esse produto. E dependendo da natureza desse produto, se ele fosse essencial, é mais grave ainda. Isso gera o dano moral para o CDC.
Por que o dano moral? Porque você foi feito de trouxa, né? O consumidor ele já é vulnerável no CDC. Então, se eu compro alguma coisa que não chega, então me fizeram de trouxa. Para que comprometer uma coisa que não podia cumprir? A princípio é isso. Bom, então, na execução, quando ela é instantânea, todo o contrato é prejudicado. O efeito ex-tunc, no caso da geladeira, eu quero resolver o contrato, quero meu dinheiro de volta e mais perdas e danos decorrentes disso aí. Quando a execução é de trato sucessivo, por exemplo, em parcelas, não tem como eu anular tudo que eu fiz. Por exemplo, quando eu tenho um Sky, então eu pago todo mês. Isso aí seria de execução continuada. Todo mês é um valor. Então, se eu percebi só agora, depois de 6 meses pagando, que eles alteraram o meu plano, não falaram nada, eles estão me cobrando R$5 a mais, e só agora eu percebi, porque essas empresas não mandam faturas para a gente, então a gente acaba pagando sem saber, muitas vezes na correria, você vai lá, paga isso aí, sem saber, ainda mais quando é débito automático em conta, né? Que a gente tem tantas coisas para pagar e acaba passando batido. Bom, nesse caso aí eu peço cancelamento. O que foi prestado, o serviço que foi prestado, não tem como cancelar. Já prestou, acabou. Então, ele vai dali para frente esse cancelamento desse contrato que é diferente do que eu pedi e do que eu tinha. Por isso que o efeito ex-nunc. Então, a teor do Código de Defesa do Consumidor, quem tiver curiosidade, lê depois o artigo 39. O que foi prestado diferente do contratado equivale à amostra grátis. A Sky, por exemplo, não poderia nem me cobrar, falar assim, não, mas você usufruiu. Tudo bem que eu te cobrei R$5 a mais, mas você tem direito só aos R$5 a mais, porque você usufruiu do serviço. Não, eu não usufruí do serviço. Se você me deu um serviço diferente, problema seu, se é amostra grátis, eu não contratei esse serviço. Então, eu teria direito, inclusive, desses 6 meses, de ter o dano material, que é a restituição desse valor que eu paguei indevidamente. Porque o plano que eu pago, ele é o objeto. Por isso, nós estudamos no direito civil o objeto principal e o acessório. Se o objeto do meu plano chama Sky+, eu estou pagando Sky+, que é R$100. O valor da Sky+, tem um nome, esse produto, Sky+, esse serviço, no caso. Então, foi R$100. Mas ela está me cobrando 105 porque ela está me cobrando por Sky+ Plus. Uai, Sky+ Plus não é Sky+. Então, eu quero meu dinheiro de volta. R$105 que eu paguei por mês, 6 meses, eu vou ter direito aí a 600 e poucos reais de restituição, no mínimo, né? Porque eu ainda entendo que quando você paga indevido, você tem direito a restituir em dobro. Mas isso ainda está numa polêmica no tribunal, achando que não é mais. Mas, enfim. Ou seja, o efeito, isso inclusive é matéria nossa de contrato de direito civil. O direito civil já falava isso há muito tempo. Eu não sei por que questionar agora no Código de Defesa do Consumidor que alguns juízes têm entendido que se você usufruiu, você tem direito de restituir só o que você pagou a mais. Ué, mas o próprio Código Civil fala isso. Se o contrato é descumprido de trato sucessivo, quem está inadimplente, o efeito dessa resolução é dali para frente, porque o que prestou ele já perdeu. O efeito é ex-nunc, é para frente. Bom, depois nós vimos a exceção do contrato não cumprido, que é um caso de inexecução voluntária, mas que a parte se dá o direito de não cumprir porque a outra lhe levou a essa condição. Então, isso está muito claro no artigo 476 do Código Civil, e o exemplo que eu dei na última aula foi nesses incorporações imobiliárias. Eu compro um apartamento na planta, e esse apartamento tinha que ser me entregue em janeiro do ano passado, e não foi entregue. E passou o prazo, inclusive, dos 6 meses que a empresa tinha para me entregar. Em razão disso, eu estou pagando o aluguel e não estou conseguindo pagar as 2 parcelas, o aluguel mais a parcela do apartamento. E eu estou em atraso desde dezembro. E aí vem a construtora
me cobrando as parcelas em atraso, falando que se eu não pagar, ela vai resolver o contrato comigo e ainda negativar o meu nome. Qual a minha defesa? Invocar o 476 do Código Civil. Ou seja, se você tinha que me entregar o apartamento em janeiro do ano passado, se você não me entregou, me deu o direito de não pagar as minhas parcelas. É isso que acontece, tá? Na exceção do contrato não cumprido. Bom, por que isso aqui é importante, a gente saber essas defesas que a gente tem? Porque mais na frente nós temos um outro artigo que vai falar da possibilidade da garantia, que é o artigo 477 do Código Civil. Na verdade, esse artigo 477, vocês já estudaram ele, muito similar a ele, na fraude contra credores, que é um vício social, né? Em que a pessoa está te devendo e continua fazendo dívidas. E aí, ao invés dela te pagar, ela assume dívidas com outras pessoas. Você poderia cancelar esse negócio que ela faz com outras pessoas. Imagina que alguém está te devendo aí R$1.000. E aí você descobre que essa pessoa está negociando um lote e deu de entrada para o cara R$2.000, sendo que ele está te devendo 1.000. Você tem direito de entrar com uma ação, chama-se ação pauliana, cujo objetivo é anular o negócio. Por isso também ela é chamada de ação anulatória. Então, eu anulo o negócio entre o meu devedor, que ele fez com a outra pessoa, e peço para o juízo que aquele valor que a outra pessoa recebeu seja depositado para que me pague. Resumidamente, é isso que é a ação pauliana. Bom, e lá naquela matéria de fraude contra credores, ele fala isso aqui que a gente vai estudar no artigo 477. O que o 477 vai dizer? Quando alguém está me devendo, autoriza o vendedor a não entregar a mercadoria vendida se ele tiver provas, por exemplo, que a pessoa teve uma diminuição considerável no patrimônio, ou pior, se essa pessoa já está com o nome negativado, né? Então, se eu tiver provas que a pessoa não tem condições de me pagar, eu posso simplesmente não entregar o produto ou eu posso exigir dela uma caução, uma garantia. Então, por exemplo, eu fiz um negócio parcelando um carro para alguém, só que eu descubro que essa pessoa ainda está me devendo 6 parcelas do carro e eu descubro que o nome dessa pessoa está negativado. É simples puxar isso, né? Você vai no CDL, puxa o CPF do cara, tá lá negativado, porque é público. Aí você tem as provas dessa negativação. Você pode simplesmente falar, olha, diante disso aqui, eu quero que você me pague as parcelas vincendas, as que ainda estão a vencer, ou então me dê uma caução de garantia que você vai me pagar. Caso contrário, eu quero meu carro de volta. Eu tenho o direito de pegar esse carro de volta. Inclusive, nós vamos estudar isso em contratos de compra e venda, que é o primeiro contrato que a gente vai estudar, chama cláusula com reserva de domínio. Ou seja, a pessoa só se torna dona quando ela paga toda a parcela. Então, o 477 vai dizer isso, que é ainda a continuidade do 476. Que é a exceção do contrato não cumprido. Eu posso me prevenir dessa situação. Se eu vejo que uma pessoa tem a possibilidade de não me pagar, eu posso ou pedir adiantamento do que ela me deve, já de uma vez, pagar tudo uma vez, ou ela me dá uma garantia. Bom, aí entramos na inexecução involuntária. Na inexecução involuntária, repetindo, nós temos 2 casos. O primeiro decorre do caso fortuito e força maior, e o segundo, da onerosidade excessiva. A diferença básica, quando vem do caso fortuito e força maior, não gera o dever de indenizar nada. Quando vem da onerosidade excessiva, essa resolução, a princípio, ela segue as regras da resolução. Ela vai gerar multa, juro, correção, etc. Só que a gente tem direito de pedir para o juiz diminuir esse valor. Então, vamos lá. Quando é que eu tenho execução voluntária? Involuntária. É um fato que atinge tanto credor e devedor, mas esse fato decorre de um caso fortuito ou de uma força maior. Isso aí está resguardado nos artigos 393 e 399 do Código Civil.
Bom, então vamos lá. O próprio 393 vai trazer uma diferença de caso fortuito e força maior. Caso fortuito é um evento que eu espero, ele pode acontecer, eu só não sei quando. Por isso que ele é inesperado. Espera-se que isso aconteça, mas não sabe quando. Então, por exemplo, você usar um celular no posto de gasolina, é possível uma descarga elétrica que ele explodir. Você só não sabe quando. Então, se isso acontecer, seria um caso fortuito. Uma força maior é um evento imprevisível. Você nem espera, você não prevê que aquilo pode acontecer. Por exemplo, Anápolis nunca nevou. De repente, baixa uma nuvem aqui de frio terrível, fica 3 dias nevando. Isso aí seria uma força maior, porque nunca aconteceu, não tinha como prever aquilo. Vamos trazer para o fato da pandemia, do Covid. Há quem entenda que já tinha estudos da possibilidade de um vírus dessa dimensão tomar conta do mundo. Se já tinha estudos direcionados dessa possibilidade, o Covid não seria uma situação de força maior, mas sim de caso fortuito. Mas imagine que ninguém tinha como prever a possibilidade de um supervírus assim. Aí seria um caso de força maior. Bom, qual o resultado disso na prática de uma resolução contratual? Nenhuma. Não faz diferença se é caso fortuito ou força maior. Por isso que você só tem que identificar se é um evento inesperado ou imprevisível, o resultado é o mesmo. Por isso que os dois estão aqui no mesmo plano do fato não imputável às partes. Lembrando que esse fato tem que atingir o credor, bem como o devedor. Gente, estou sendo avisada aqui que a internet está meio instável. Qualquer coisa, se cair, a gente volta de novo, tá? Bom, resumindo, eu quero que vocês entendam, vou voltar lá para vocês estudarem direito das obrigações. Para eu pedir uma resolução de um contrato, eu tenho que provar um nexo. Vou repetir, parece simples essa frase. Obrigação é o vínculo jurídico entre credor e devedor que gera responsabilidade. E essa responsabilidade ela é civil, porque nem toda obrigação civil gera uma responsabilidade civil. Às vezes você tem uma obrigação moral e que não gera responsabilidade civil. Por exemplo, dar esmola para alguém. Você deu esmola para alguém, ajuda para uma pessoa 1 ano. De repente você não pode ajudar. Será que ela teria direito de entrar com uma ação na justiça, exigindo que você continue ajudando, porque criou nela um direito adquirido? Já incorporou meu patrimônio, direito adquirido, ele será obrigado a continuar me ajudando. Isso não existe. Então você tem aí uma obrigação que não é jurídica, ela é moral, certo? Apenas. Tá, eu fui avisada aqui que eu tenho mais 10 minutos. Aí, na hora que abaixar, a gente volta no segundo momento, que tem que dar tempo para gravar minha aula aqui. Beleza. Então, onde que eu quero chegar? Veja bem, quando a inexecução é involuntária, ela te dá o direito de resolver o contrato e não de revisar. Vou repetir, resolver e não de revisar. Então, o que é resolver? Não quero continuar mais esse contrato e pronto. Só que quando a inexecução é por caso fortuito e força maior, você não é obrigado a pagar a multa rescisória. Essa é a diferença. Então, por exemplo, uma situação do Covid que te impede de continuar pagando o aluguel. E você tem provas de que você perdeu o emprego e até aquele mês você cumpriu com o aluguel. Veja bem, um pré-requisito para essa inexecução involuntária é que o devedor, ele não é inadimplente. Ou seja, ele não pode estar em mora. Ele só é devedor, porque ele tem parcelas para pagar, o aluguel todo mês a pagar, e ele não tem nenhum em atraso. Então, tá. Eu tenho o meu aluguel, que eu paguei no dia 10 de abril. Eu não, Maria. Maria tem um aluguel que pagou dia 10 de abril e foi demitida. Aí Maria foi demitida e ela não tem condições mais de continuar pagando o aluguel.
Aí ela vem e fala que, olha, eu fui demitida pela questão do Covid. E ela tem até provas, porque ela tem no WhatsApp o patrão dela falando, olha, gente, infelizmente, por questões dessa pandemia, a empresa não tem como continuar com esse número de funcionários, então eu quero que vocês venham aqui que eu vou fazer o acerto. Ótimo, melhor ainda para ela, que ela tem a prova cabal, que a razão da demissão dela foi por conta da pandemia. Certo? Ela simplesmente, faltando, por exemplo, uma imagem que falta 4 meses, ela fez um contrato de aluguel até o final do ano, até dezembro. Então, falta quantos meses para esse? Ela começou em janeiro até dezembro. Falta aí maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 8 meses. Ela teria que pagar uma multa rescisória relativa aos 8 meses que ainda faltaria. Ela tendo provas disso, ela pode pedir para o juízo uma resolução, ou seja, eu não quero continuar mais nesse imóvel, eu preciso sair e a imobiliária está me cobrando multa, eu não tenho condições de pagar porque eu fui demitida em razão da Covid. É isso. Eu tenho que provar que esse nexo que me afetou tem relação com essa força maior ou caso fortuito, que não vai alterar se é um ou outro. E isso me atingiu financeiramente, mas também atingiu a credora, porque o problema aí da pandemia, quanto à economia, não é só comigo, é também com a credora, que também vai ter o seu prejuízo. Isso é a inexecução involuntária, decorrente da força maior, o caso fortuito. Então, eu fiz um contrato na academia, e aí veio isso, eu tenho um pacote 1 ano, e aí veio essa crise, e eu não tenho mais como continuar pagando o pacote 1 ano mesmo, porque a academia fechou. Então, você tem o direito de resolver esse contrato, pegar o dinheiro que você pagou de volta, sem pagar a multa rescisória, porque em geral o pessoal faz pacote 1 ano, vamos supor, R$100 por mês. Então, você pagou 1.200, né? E aí, a academia está fechada. E você fala, olha, eu não vou continuar, eu quero meu dinheiro de volta, o que está faltando aí, o que eu paguei a mais aí dos outros meses. Ele é obrigado a restituir. E se ele não quiser devolver e reter aí multa rescisória, você tem direito ou de reclamar no PROCON ou ter direito de pedir judicialmente. Mas, olha o nexo, você tem que provar que o motivo que você não consegue pagar é por conta da sua renda que caiu e a sua renda caiu depois do Covid. Isso é prova, gente. Vocês já estudaram das provas? Lá no artigo 212 do Código Civil, que vai falar que as provas são a confissão, documento, presunção, testemunhas. Então, veja bem, o direito ele se fundamenta em provas. Tem um provérbio no direito que diz o seguinte: o que não está nos autos não está no mundo jurídico. Portanto, aquilo que você não prova não existe para o juiz. Então, esse nexo entre credor e devedor é eu provar o vínculo do Covid com a minha redução financeira que me leva a não conseguir continuar pagando essa academia. Por isso eu quero que ela me devolva o dinheiro sem eu pagar multa. Agora, simplesmente, você chegar em qualquer lugar e falar assim, olha, por conta da Covid eu vou desistir disso aqui, eu vou desistir... Não, não é assim. Porque os contratos, eles têm que ter segurança jurídica. Eles têm uma função social. Senão, tudo quebra. Resumindo, é isso. Bom, na onerosidade excessiva, que muitos buscam o seu fundamento na onerosidade excessiva, é que dá direito a revisional. Porque se for só por caso fortuito e força maior, simplesmente resolve a situação. Que foi o exemplo que eu dei de Brumadinho. O Brumadinho ali foi eu entendo que nem foi força maior, foi caso fortuito, porque já tinha laudos falando que aquilo ali podia romper a qualquer momento. E aí, imagina que o exemplo que eu dei na última aula, a pessoa estava construindo uma casa, devendo para a construtora, e aquela lama pegou tanto a casa dela, ela perdeu tudo que ela tinha, a construtora também. Então, rompeu ali o vínculo obrigacional, porque houve uma perda. Agora, logicamente, esse vínculo ele rompe a partir do momento do evento de caso fortuito e força maior. Se eu estou devendo antes, aquilo que eu devo antes, eu sou obrigada a pagar. Eu não sou obrigada a pagar depois, certo?
Então, esse evento é que vai fazer essa diferença dessa resolução ou não. Agora, na onerosidade excessiva, não. Veja bem, a onerosidade excessiva, o próprio nome já fala. É uma obrigação que, quando eu fiz, eu não, pela teoria da pressuposição, eu pressupunha que teria condições financeiras de continuar mantendo aquele negócio. Porém, houve um fato imprevisível, por isso que ela é baseada na teoria da imprevisão, que me atacou economicamente e desequilibrou essa relação, esse negócio que eu tinha com o banco. Imagina que a parte comprou um imóvel financiado e comprou esse imóvel pessoal recém-casado, né? Comprou um imóvel há 3 anos e fez o financiamento com a Caixa Econômica, e esse financiamento aí de 20 anos. Então, tem 3 anos só que pagou, falta aí 17 anos ainda. Beleza. Em condições normais, o indivíduo assumiu parcela crendo que conseguiria pagar, só que veio o Covid. Pelo Covid, ele teria direito de pedir uma redução dessas parcelas ou um recálculo, se ele provar que o salário dele diminuiu por conta do Covid. Por isso que é importante ter um documento da empresa ou ter um registro, um WhatsApp, alguma coisa, o patrão falando assim, ó, gente, em relação ao Covid não tem como a gente manter, vamos ter que fazer uma redução. O sindicato que representa o trabalhador vai fazer esse documento. Olha, foi feito um acordo. Por quê? Quem tem acompanhado aí os últimos noticiários, sabe aí da medida provisória que o governo editou? Eu não lembro, é 927, salvo engano, 926, depois virou 927, em que dá direito aos patrões fazerem acordos individuais com os empregados, para manter os empregos. E aí esses acordos individuais de redução de jornada, redução de salário. Então é um fato público e notório. O que você tem que ter é elementos de prova para que o juiz veja o nexo do seu pedido de querer redução nas parcelas do imóvel ou do carro, uma dívida de carro que você assumiu financiado, em razão do fato que você teve uma redução do seu salário. E essa redução do seu salário ocorreu por conta da pandemia. Então, uma coisa leva a outra. Se você tiver essa prova, você tem como reduzir várias coisas que você paga financiado. Resumidamente é isso. Só que você vai ter que apresentar um cálculo para o juiz, né? Porque não basta chegar e falar, excelência, eu ganho 3 mil, agora estou ganhando 2.500, não consigo pagar a parcela da casa que é 500. Não é assim. Você tem que apresentar uma planilha. Excelência, eu ganho 2.500. Aqui, eu tenho prova. O aluguel, a parcela da casa é 500. Eu tenho despesa do carro, que é financiado, que é 200. Eu tenho despesa de 2 escolas dos meus filhos, que é tanto. E mais. E Você tem que fazer uma planilha para justificar e mostrar para o juízo que você não tem condição de manter aquilo ali. Né?